bom dia, graça e paz. Nosso devocional, dia 20, com o tema hoje, quando a dor faz a fé gritar. Hoje nós vamos estar falando sobre uma mulher que é muito julgada, ela na realidade, é a mulher de Jó. E com essa canção linda, que ela tem como título Pensamentos de Paz. E eu sei que Deus, ele tem pensamentos de paz para a sua vida, para a sua história, para aquilo que ele tem desejado e sonhado ao seu respeito. Bom dia, sejam todos bem-vindos. E vamos estar iniciando, orando nesse momento. Senhor, nós te louvamos, Pai, engrandecemos o teu nome, Pai, na beleza da tua santidade. E nós queremos declarar nessa manhã, Senhor, que nós confiamos em Ti, confiamos, ó Deus, na Tua vontade, confiamos, ó Deus, naquilo que o Senhor tem preparado para nós, naquilo que o Senhor já fez por nós. E nessa manhã, Deus, eu entrego diante do Senhor a vida de cada pessoa que vai estar aqui comigo nesse devocional, que o Senhor possa estar ministrando, ó Deus, com graça, com poder e com honra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Cléia, seja bem-vinda. E hoje, gente, nós vamos estar falando sobre a mulher de Jó. Quantas vezes essa mulher, ela é tão julgada, ela é tão, sabe, as pessoas olham para a história dela, olham para aquilo que está escrito e elas começam a tirar conclusões a respeito da vida da mulher de Jó. E na nossa vida não é diferente. Às vezes nós somos julgados por uma atitude, por um momento, por uma palavra que alguém disse, por algo que alguém não concordou. E muitas vezes é assim como a mulher de Jó tem sido interpretada, que nós somos interpretados também. Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Jó. Quem não conhece a história de Jó? Jó foi um homem temente a Deus, mas um homem que passou por uma prova de confiança, de resistência e de saber que Deus, ele restaura infinitamente mais do que a gente pensa e do que a gente pede. E eu gostaria de ler com vocês Jó 2, capítulo 2, versículo 9, que diz assim. Vamos começar do 8. Então Jó lançou mão de um caco de cerâmica e com ele coçava-se, raspando suas feridas, sentado sobre as cinzas. Então, aproximando-se a esposa de Jó, admoestou-lhe: deixe de ser teimoso em sua lealdade, homem. Isso não vai resolver nada. Amaldiçoa logo a Deus e morre. E, no entanto, ele lhe afirmou: mulher, tu falas como uma louca. Porventura receberemos de Deus apenas o bem que desejamos e não também o infortúnio que ele nos permite? E em toda essa aprovação os lábios de Jó não o fizeram vacilar e pecar. Gente, olha só a história desse homem e dessa esposa. Porque nós sabemos que tudo que Jó perdeu, a esposa de Jó também perdeu. E é interessante que a mulher de Jó é uma das personagens mais mal interpretadas. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas, elas não conseguem ter empatia ou não conseguem entender a dor que o outro está enfrentando. As pessoas são ótimas no julgar. É aquele devocional que eu falei da trave do nosso olho. E a mulher de Jó, ela foi transformada em um símbolo de incredulidade e rebeldia. Porém, antes dela ser a mulher que falou, ela foi a mulher que perdeu. Ela perdeu, gente, exatamente 10 filhos. Se coloque no lugar dessa mulher. Como é que você estaria se você tivesse 10 filhos e você perdesse 10 filhos no mesmo dia? Ela perdeu 10 filhos, ela perdeu segurança, ela perdeu futuro,
ela perdeu identidade social, porque ela era uma mulher rica naquela época. E ela também perdeu toda a sua riqueza, ela perdeu sonhos, perdeu paz, e ela perdeu também de ver o seu esposo com saúde. Então, essa mulher, ela teve a sua saúde, a estabilidade emocional roubada da vida dela. A paz, Neire, seja bem-vinda. Nós estamos falando sobre a mulher de Jó. Não foi somente Jó que perdeu, aquela mulher, aquela mãe perdeu também. A estabilidade emocional, ela perdeu 10 filhos em um dia só, gente. Você imagine a saúde não, na verdade. Ela não tinha nem mais emocional para lidar com aquela situação. E mesmo assim, perdendo tudo isso, ela ainda tinha que ver o seu marido sofrendo. Ela ainda tinha que ver o seu esposo se raspando com caco, porque está dizendo aqui, Jó pegou um caco de cerâmica e coçava, e raspando as suas feridas, ele sentava sobre as cinzas. Gente, qual mulher, que fortaleza de mulher é essa, que perdeu 10 filhos, que perdeu estabilidade financeira, perdeu tudo, e ainda vê o marido numa desgraça dessa, com um caco de telha, com um caco ali de cerâmica, se raspando e sentando na cinza. Que tipo de mulher forte é essa? Que ela tinha que estar ali sorrindo e declarando, vamos adorar a Deus, vamos louvar a Deus. Gente, cada pessoa, ela responde diferente à dor. Existem pessoas que passam por uma situação e elas ficam tranquilas, adorando a Deus, louvando a Deus, mas já tem outras pessoas que passam por aquela situação questionando, dizendo onde está Deus, chorando, lamentando. Existem 2 tipos de reações e são essas reações que a gente precisa pedir misericórdia a Deus, sabedoria a Deus para lidar com essas situações. E enquanto nós admiramos a resistência de Jó, esquecem que havia uma mãe enterrando 10 filhos. Para você ter ideia, a interpretação das pessoas sempre é tão errada que elas colocam Jó como aquele homem que estava, olha, a fé desse homem, sabe? Eles colocam Jó como super-herói e colocam a mulher como a vilã. Porém, esquecem que ali existia uma mãe que estava enterrando. Não era um filho, não. Eram 10 filhos. E o interessante é que Deus olha para a nossa dor. Deus olha para o nosso coração. Deus olhou para a mulher de Jó. Eu acredito que Deus compreendeu o que aquela mulher queria dizer. Porque muitas vezes na hora da nossa dor, a gente não fala uma teologia correta, a gente não fala um versículo de forma contundente, com fé, mas a gente quer gritar, a gente quer desesperar, quer dizer, Senhor, pelo amor de Deus, olha aqui para essa situação, olha o que a gente está passando. E quando ela declara essa palavra, ela se aproxima de Jó e ela não aguenta mais ver aquela situação. E ela diz, para de ser teimoso nessa sua lealdade, amaldiçoa esse Deus e morre. Por quê? Porque ela não estava aguentando mais ver a situação em que seu marido se encontrava. E é interessante que a Bíblia não fala das lágrimas da mulher de Jó. Ela registra apenas uma frase que nasceu de uma dor profunda. Pessoas feridas falam palavras que muitas vezes não vão edificar. Porém, o que nós precisamos como filhas de Deus é entregar diante de Deus a nossa dor, é entender que Deus compreende. Tem aquela canção que fala, eu navegarei no oceano do Espírito. E tem uma parte que ele diz, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu acredito que Deus compreendeu a dor da mulher de Jó. Deus compreende a sua dor. Deus compreende o momento que você precisa gritar, que você precisa de socorro, que você precisa de ajuda.
Deus compreende esse momento. E o sofrimento revela o que tentamos esconder. E ali, diante daquela situação, talvez ela não estivesse expressando ódio contra Deus. Ela estivesse expressando a exaustão da sua alma. Você já parou para pensar nisso? Provavelmente ela não estava declarando ódio a Deus, porque ela sabia quem era Deus. Ela sabia que Deus era todo-poderoso, que Deus poderia mudar a história. Eu acredito que ela estava exausta de perder, ela estava exausta de ver as coisas não acontecendo do jeito que ela queria, ela estava exausta de ver o seu marido se acabando ali. E é interessante que ela, a mulher de Jó, quando ela diz amaldiçoa esse Deus e morre, ela não estava suportando ver mais o seu marido sofrendo, a casa vazia. Ela tinha 10 filhos e naquele momento a casa dela estava vazia. O silêncio dos filhos ausentes, sabe? Tudo aquilo ali levou a mulher de Jó a ter essa atitude, essa palavra que muitas pessoas julgam, que muitas pessoas tomam um partido precipitado de colocar a mulher de Jó como uma vilã. E naquele momento havia uma aparente ausência de Deus. E por isso o desespero. Porque muitas vezes a gente acha, gente, que Deus só está no momento da bonança. Que Deus só está no momento que está tudo bem, que está tudo feliz, que está tudo alegre. Não, gente, Deus está também no momento que o barco ele quase vai a pique. Ele está também no momento da tempestade. Deus ele está em todos os momentos da nossa vida. E tem coisas que acontecem em nossas vidas que é justamente para nós entendermos a confiar e confiar em Deus. E descansar no coração de Deus. E saber que Deus está no controle de toda a situação. E essa mulher, ela chega ali no momento de exaustão, no momento de dor, no momento que ela olha. Gente, eu posso até imaginar o que essa mulher enfrentou. Quando o nosso filho fica doente, a gente já fica agoniado. Imagine perder 10 filhos de uma vez. Com certeza, essa mulher estava louca. Emocionalmente falando, ela não tinha estabilidade nenhuma. A fé de Jó e a dor da sua esposa não são inimigas. Entenda isso, gente. Não coloque Jó como aquele cara, fiel ao Senhor, chegou até o fim. Glória a Deus pela fidelidade dele. Mas eu tenho certeza que ele também olhou para a dor que a mulher estava passando. É tanto que ele admoesta ela. Ele diz, mulher, tu falas como uma louca. Eu acredito que naquele momento ele disse, calma. Deus ele vai entrar com providência. E ele começa a dizer, porventura receberemos de Deus apenas o bem que desejamos e não também o infortúnio que ele nos permite. E em toda essa provação, os lábios de Jó não fizeram vacilar e pecar. Olha aqui, ele admoesta a mulher. Por que você está falando igual uma louca? Não fale assim. Deus, ele nos deu o bem. E ele está permitindo também as coisas ruins acontecerem na nossa vida. Porque, gente, existe o dia bom, mas também existe o dia mau. Não pense que você, porque eu sou filho de Deus, porque eu amo a Deus, eu sou tão boazinha e as coisas ruins não vão acontecer na minha vida. Acontecem sim. Eclesiastes diz que o sol, ele brilha para os bons e para os maus. Que as coisas ruins acontecem tanto para os fiéis e os infiéis. Nós estamos nesse mundo, enquanto estarmos nesse mundo, coisas ruins poderão acontecer na nossa vida. E a mulher de Jó, meu Deus, ela estava passando por esse momento de dor, esse momento de sofrer, esse momento de
perda na vida dela. Porém, nós precisamos entender que a fé de Jó e a dor da esposa dele não são inimigas. E nós temos essa tendência de colocar Jó como esse herói e a mulher dele como alguém amaldiçoada, como alguém, sabe? Ela mandou Jó amaldiçoar Deus e morrer, porque ela não aguentava mais o sofrimento do seu marido. E por tudo que ela estava enfrentando e pelas perdas que ela estava vivendo. Porém, eu tenho certeza que quando Jó dá uma chacoalhada, diz, mulher, falas como uma louca. Nós recebemos o bem de Deus e não podemos receber o infortúnio, o dia mau. Eu acredito que ela acordou, que ela despertou. A Bíblia não fala, mas eu acredito que ela foi ali, se arrependeu e disse, Senhor, me perdoa. Eu sei que o Senhor tudo podes. Eu acredito seriamente nisso. Sabe por que eu acredito? Porque no final dessa história, Deus dá filhos e mais filhas para aquele casal. Então, ela não morreu, ela permaneceu. Porque, gente, no dia mal, na hora da dor, não é que você não vá sentir desespero, não vai sentir medo, não vai chorar. A gente chora sim, nós somos seres humanos. Mas nós precisamos permanecer crendo no que Deus tem realizado, crendo no futuro que Deus tem para nós. Eu iniciei hoje esse devocional falando sobre essa canção. Ela diz pensamentos de paz. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais. Em vários momentos da minha vida que eu me achava que tinha acabado tudo, foi esse versículo que segurou na minha mão. E nessa manhã eu quero dizer para você que está aqui comigo, você que vai assistir esse devocional, o Senhor sabe os pensamentos que tem ao seu respeito. Mas está difícil, eu estou num momento de perder as coisas. Ei, Deus, Ele está forjando você. Ele está trabalhando no seu interior para que você possa viver algo novo, algo especial. No final dessa história, quando Jó chega assim e diz, olha, eu antes conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E quando Deus restaura a vida e a sorte de Jó e a sua esposa, eu tenho certeza que ela naquele momento ela disse, obrigada, Senhor, porque eu permaneci. Mesmo no momento de loucura, mesmo no momento que saiu da minha boca, amaldiçoa esse Deus e morre. Mesmo nesse momento de loucura, porque nós passamos por momentos de loucura. Passamos por momentos que naquele dia a gente lança uma palavra que a gente não queria falar. A gente lança um desespero que está fora do controle. Porém, qual é o segredo para a gente viver a restauração, viver a restituição de Deus? É permanecer. E a mulher de Jó permaneceu ao lado de Jó. Ela poderia ir embora. Ela poderia dizer, não aguento mais. Ela poderia sair por aí correndo, sabe, desesperada. Mas ela permaneceu. Ela continuou. Ela, independente daquilo que ela estava vendo, daquilo que ela estava vivendo, ela permaneceu. E permanecer é muito mais importante. Mesmo diante das dores, da tristeza, da angústia, do dia mau, do dia que as palavras vão sair e depois você vai pedir perdão a Deus, mesmo nesse momento você precisa permanecer. A Bíblia não diz que ela era má, como muitas pessoas interpretam que a mulher de Jó era má, que a mulher de Jó foi uma vilã. Não, gente, a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz somente que ela reagiu diferente ao sofrimento. Jó permaneceu ali. Ele permaneceu em adoração. Ele permaneceu confiando. Mas a mulher dele teve uma reação diferente. E quantos de nós temos reações diferentes diante dos fracassos? Diante do dia mau, diante da enfermidade, diante da luta. Não é pecado, gente.
O pecado é você continuar reagindo mal. O pecado é você não voltar e dizer, Senhor, me perdoa porque naquele momento eu não confiei. Me perdoa, Senhor, porque eu olhei para as circunstâncias. Assim como Pedro estava diante da tempestade. E quando ele olha, quando Jesus chama ele, ele diz que queria também andar sobre as águas. E quando Jesus chama, ele vai e começa a andar. Porém, em um certo momento, ele começa a olhar para as tempestades. Ele começa a olhar para as lutas, para as guerras, para as perdas. E ele afunda. Só que naquele momento ali, o Senhor, imediatamente, quando ele pede socorro, o Senhor pega a mão de Pedro e levanta Pedro. Não deixa Pedro afundar. Não deixa Pedro sucumbir diante da tempestade. Assim também foi como a mulher de Jó. Essa mulher, esse casal, que provavelmente ela teve essa reação diferente, mas ela não deixou de permanecer com seu marido. Algumas pessoas diante da dor, ela se aproxima de Deus. Já outras se afastam, questionam Deus. Foi o que aconteceu aqui. Jó se aproximou mais de Deus, mas a mulher de Jó, ela disse, amaldiçoa esse Deus e morre. Não aguento mais isso. Não aguento mais ver o seu sofrimento. Eu já perdi 10 filhos, já enterrei 10 filhos. Então, existem dois tipos de pessoas. Que tipo de pessoa você é na hora da dor? Que tipo de pessoa você é no dia mal? Que tipo de pessoa você é quando a dor chega? Quando a tempestade chega? Você é daquela que se aproxima de Deus ou é aquela que se afasta de Deus? E assim também são diante dos nossos erros. Tem pessoas que quando erram, quando ela faz algo que ela acha que foi um erro terrível, elas se afastam de Deus. Porém, amados, os erros são para ser confessados diante do Senhor. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E é interessante que cada processo na nossa vida, nós reagimos de forma diferente. Tem gente que passa por uma traição, uma pessoa ela consegue rapidamente se recuperar, já outra fica presa naquela traição, naquela decepção. Porém, Deus, ele não te julga, ele apenas quer te ajudar nas suas fraquezas, porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E é interessante que Deus não apagou a mulher de Jó da história, de forma nenhuma. No final da história mostra que ele teve mais filhos, como eu falei aqui logo no início. Então a sua mulher, ela permaneceu, ela não foi substituída. Ela continuou sendo a mulher de Jó. Ela continuou sendo a mãe dos filhos de Jó. Então ali naquele momento que ela falou aquilo, foi um momento de loucura dela. Deus, ele trabalha com pessoas quebradas também. Porque não existe outro tipo de gente para Deus trabalhar. Tem gente que se acha o monster, né? A pessoa perfeita, a santona da balachita. Gente, todos nós nos quebramos em algum momento da nossa vida. Todo vaso se quebra, todo vaso erra, todo vaso precisa de ajuda, todo vaso no dia da calamidade, ele vai passar por um momento de desespero. Porém, Deus trabalha com vasos quebrados. Deus quer trabalhar com você hoje. Esse devocional, eu estou aqui dizendo para você, não importa o que você tenha perdido, não importa o que você tenha enfrentado, o importante é que você permaneça. Mesmo que diante de uma dor, diante de uma circunstância, assim como a mulher de Jó, você falou uma palavra de loucura, mas chega diante de Deus e diz, Senhor, não era isso que eu queria falar. Não era isso que eu queria dizer, Senhor. Foi no momento da loucura, do desespero, mas eu confio em Ti.
Porque os pensamentos que o Senhor tem para a minha vida são pensamentos de paz e não de mal. Você pode amar a Deus e ainda assim existir momentos que sua alma não consegue entender o que Ele está fazendo. É uma realidade. Nós podemos amar a Deus e mesmo assim não entender. Eu acredito que assim comigo também acontece, com você também. Eu amo a Deus, mas tem momentos que eu quero entender, Senhor, o que o Senhor está fazendo? Eu não estou conseguindo ainda compreender o que é que o Senhor quer fazer, sabe? Às vezes o silêncio do Senhor, a gente precisa entender o que Deus está querendo fazer na minha vida, o que Deus está querendo transformar na minha história. E eu preciso compreender, permanecer mesmo quando as respostas não chegam. E a mulher de Jó, ela estava sem entender nada. Ela não tinha nenhuma resposta ali aparente. Eu quero que você coloque isso na sua cabeça. A mulher de Jó tinha enterrado 10 filhos. A mulher, com certeza, ela estava desequilibrada emocionalmente. E, gente, nós precisamos compreender que ela permaneceu mesmo sem ter respostas. Quando seu marido, quando Jó fala, mulher, você fala como uma louca. Deus, ele nos deu bem. E ele também não pode permitir o mal na nossa vida. Tem momentos na nossa vida, queridos, que a gente precisa compreender e permanecer mesmo sem ter respostas. Mesmo sem entender o que é que Deus está fazendo, o que é que Deus está trabalhando na minha vida. Nós precisamos permanecer. Há dores que não produzem um sermão, mas produzem lágrimas, produzem silêncio. E Deus não abandonou Jó. Deus não abandonou a mulher de Jó. Deus compreendeu a dor da mulher de Jó. E foi por isso que ela permaneceu, ela continuou e Deus restaurou infinitamente mais na vida de Jó e na vida da sua esposa. Ela continuou sobrevivendo enquanto Deus escrevia uma história de restauração. Se você observar todo o livro de Jó, vai contando, vai até o capítulo 42. Eu não sei exatamente quanto tempo Jó passou por aquela prova e a sua esposa. Porque, gente, no início eu falei isso. Quem perdeu não foi só Jó. A mulher de Jó perdeu tudo também. A Bíblia só não fala que ela perdeu a saúde, mas o restante que Jó perdeu, ela perdeu. Então, ela continuou sobrevivendo, ela continuou ali ao lado do marido, ela continuou ali, eu acredito que chorando, buscando, orando, clamando pelo seu marido. Ela continuou sobrevivendo enquanto Deus escrevia uma história de restauração para a vida dela. Então, não julgue a mulher de Jó, porque tem muitos momentos na nossa vida que a gente fala como uma louca, que a gente sente coisas ruins, que a gente acha que Deus esqueceu, mas Deus não esqueceu de você. Deus não vai te abandonar. Deus não vai esquecer de você. Deus não esquece as suas promessas. Aquilo que Deus falou, Ele vai cumprir. Ele não vai dizer como vai ser, mas Ele vai cumprir. E lá em Jó 42, o 2 diz assim: sei que podes realizar tudo quanto desejares. Absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. E em Jó 42, se você for ler, você vai ver que Deus restaurou a sorte de Jó e da sua esposa. Deus, ele devolveu muito mais tudo que Jó e sua esposa tinham perdido. Então, cuidado com o julgamento que muitas vezes a gente faz com uma atitude ou uma palavra de alguém. Às vezes nós julgamos porque a mulher de Jó, ela é muito julgada por todos hoje em dia. Colocam Jó como um homem fiel e a mulher dele como a vilã.
E quantas vezes nós somos julgadas por uma palavra, por uma atitude ou por algo que aconteceu na nossa vida. Mas que nessa manhã o Espírito Santo de Deus possa estar transformando a sua história, a sua vida, o seu coração. Seja daquela pessoa que no dia da dor, no dia da perda, que você se achegue mais perto de Deus e não se distancie de Deus. Vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, Senhor, por essa palavra. Eu quero te louvar, Espírito Santo de Deus. Oh, Pai, porque Tu és um Deus fiel. Tu és um Deus que cumpre, Senhor, a Tua palavra. E nesse momento, oh Deus, eu compreendo tudo que Jó e a mulher de Jó enfrentou. Aquela mulher estava num momento de desespero, num momento de loucura, no momento que ela tinha perdido 10 filhos, Senhor. Mas que bom, Senhor, que Tu és aquele que perdoa, Tu és aquele que olha para a intenção do nosso coração. Tu és aquele que nos ajuda a permanecer. E nesse momento eu te peço por essa pessoa que está me assistindo agora, Senhor. Que o Senhor derrame da Tua presença, que o Senhor dê força a essa pessoa para ela recomeçar. Que o Senhor derrame, Senhor, ânimo, coragem, para que a restituição do Senhor possa estar sendo vivida na família, na casa e na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, Pai, cuida do coração dessa pessoa, cuida da família, cuida dos sonhos, dos projetos. E que no dia da dor, Senhor, que essa pessoa possa estar se achegando mais perto do Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor tudo pode. E nenhum dos Teus planos poderão ser frustrados, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor cuida de nós. Que Deus abençoe vocês e manda esse devocional para alguém que precisa ouvir essa palavra, para alguém que está passando por esse momento de dor, por esse momento, por essa circunstância, mas que você possa confiar no Deus que faz infinitamente mais do que a gente pede e do que a gente pensa. Que Deus abençoe a vida de vocês, um ótimo fim de semana. Um cheiro!